Deus. Só Deus sabe a dor. Só Deus e você sabe a dor do seu coração. Meu coração. Oh, aleluia. Está ferido. Oh, glória. Meu clamor está subindo. Estou falando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou.
Faço questão de ler com você a partir do versículo de número 1 de Daniel, capítulo de número 5. Aleluia. Quem encontrou, diga eu encontrei. Diz o texto bíblico assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem. Repita comigo: há no teu reino um homem. Eu continuo a leitura: que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu
tribos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura. Nós vivemos numa dinâmica em que muitas vezes a declaramos como sendo uma verdadeira caixinha de surpresa. Essa caixinha de surpresa significa que nós não sabemos do nosso amanhã,
E por mais que nós nos programemos, por mais que nós façamos uma agenda diária, semanal, mensal, semestral, anual, nós não sabemos aonde chegaremos. Mas tudo isso fazemos porque somos otimistas, porque acreditamos no nosso potencial, porque acreditamos que podemos chegar em algum lugar. Não somos daqueles que vivem como quem diz, viver na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que acreditamos que nós podemos chegar em algum lugar. Aleluia. Somos daquele que acreditamos que podemos viver coisas boas e agradáveis. E isso independe de credo religioso, isso independe de posição religiosa, porque todos nós sabemos que, de alguma forma, temos potencial para chegar em determinado lugar e para ser alguém na vida. E todos nós, então, vivemos sonhando, porque os sonhos são as motivações da nossa vida, são os objetivos pelos quais desejamos e queremos alcançar. E todos nós, por mais frágeis que somos em circunstâncias que nos desafiam, algum sonho se realiza. Algum sonho nos torna alguém realizado e nos torna alguém satisfeito em algum momento, em alguma parte da nossa vida. Seja um sonho pequeno, seja um sonho médio, seja um sonho grande. Nós nos tornamos alguém que se evidencia diante de pessoas. Talvez não tenhamos uma influência numa história para multidões, mas pessoas que estão à nossa volta nos observam e nos tomam como referências. E todos nós sabemos que, de alguma forma, aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, aquilo que pleiteamos, traz a algumas pessoas um norte para as suas vidas, como quem diz: eu quero chegar onde ele chegou, eu quero chegar onde ela chegou, eu quero verdadeiramente poder ser alguém como aquela pessoa que eu observo. Enfim, e nós sabemos que todo esse realizar de sonhos é uma construção da nossa vida, e a nossa vida é construída através das nossas decisões, e as nossas decisões mostram os valores que carregamos dentro do peito, os valores que constituem verdadeiramente quem somos nós. E algumas pessoas não entendem as nossas atitudes, elas não entendem os nossos caminhos a serem trilhados. Algumas pessoas, elas nos julgam pela aparência, algumas pessoas interpretam equivocadamente algumas ações da nossa vida e não entendem plenamente qual é o nosso objetivo, qual é o nosso desejo, enfim. Mas em contrapartida, outras pessoas acabam aceitando como nós verdadeiramente somos. Enfim, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que houveram homens que foram verdadeiras referências, homens e mulheres, por que não dizer, que foram pessoas dignas de confiança, dignas de serem exemplos a serem seguidos, de maneira que as suas vidas foram utilizadas como referências em ensinos para muitas gerações, como também foram buscadas para que pudesse haver a resolução de questões da vida e da comunidade como um todo. E então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que as mudanças fazem parte da nossa existência.
Sim ou não? As mudanças fazem parte da nossa existência. Se você aceitou Jesus ontem, se você confessou a Jesus no final de semana passado, eu afirmo categoricamente que você é outra pessoa. Aleluia, Deus. Você já passou por uma mudança. Você já passou por uma transformação. Ainda que recente, mas você é outra pessoa. Haja vista que a Bíblia nos diz que em Cristo nova. Pergunta para quem está do teu lado: você ainda é nova criatura? Aleluia a Deus. Então todos nós passamos por mudança. Todos nós temos a necessidade desta mudança. Porque é relativo não só à vida comum, mas em especial à vida da fé, nós temos que mudar. Agora a pergunta é: os dias vão se passando, as semanas vão se prolongando, os meses vão sendo ultrapassados, os anos se passam. As mudanças que há em nós nos melhoram ou nos pioram? As mudanças que há em nós nos tornam ainda mais confiáveis ou nos tornam repugnantes e rejeitados? Como é que nós estamos vivendo? Glória a Deus. Houve um homem na Bíblia chamado Sansão, que ele recebe uma chamada específica de Deus para o nazireado, para viver uma vida exclusiva e dedicada a Deus, cujo objetivo de Deus era, através deste homem, no poder do Espírito Santo, tornar-se o libertador do seu povo. Este homem fora levantado por Deus de uma maneira extraordinária. Sua mãe era estéril, e num determinado dia aparece um anjo e diz: você vai ser mãe, e o seu filho vai ser nazireu. Ele não vai beber bebida forte, ou seja, bebida alcoólica, ele não vai rapar a cabeça, ele vai ter um voto de consagração, ele vai ter a sua vida dedicada a Deus, ele não poderá casar-se com mulher que seja de outro povo, enfim, ele terá uma vida dedicada ao cumprimento da missão de Deus. Glória a Deus. Este homem, ele chega na sua vida adulta, o Espírito de Deus começa a usar a sua vida, e então coisas extraordinárias começam a acontecer, e a Bíblia nos diz que, meu Deus, e diz então a ela, quando cortasse o seu cabelo, que era o último princípio do voto que ele não havia quebrado, então ele perderia a sua força, se tornaria um homem comum. Isso aqui é algo que nós devemos meditar bem. Ele era um homem poderoso, e o diabo tornou um homem comum. Quantas igrejas que eram poderosas estão se tornando igrejas comuns? Quantos jovens que eram poderosos estão se tornando jovens comuns? Quantas irmãs que eram irmãs poderosas estão se tornando irmãs comuns? Quantos ministros de Deus eram ministros poderosos e estão se tornando ministros comuns? Porque no prosseguir da vida criou-se dentro de si um assoberbamento, uma arrogância, uma autoconfiança
o seu orgulho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você já ouviu aquele ditado: dá poder ao homem e saberás quem é ele? Verdade, Deus. Tem gente que quer demais e pode de menos. Verdade, aleluia. Tem gente que faz de tudo para tomar o lugar do outro porque tem status de nome, tem classificação eclesiástica. Isso tudo é bobagem, irmão. Aleluia. Nós não precisamos de rótulos e títulos para exercermos o chamado de Deus. Aleluia, Deus. Não precisamos. Glória a Deus, aleluia. Você pode simplesmente exercer o ministério que Deus te deu sem que alguém o rotule como alguém dedicado, consagrado à obra de Deus, porque quem consagra e unge é o Espírito de Deus. E o homem, a seu tempo, reconhece. Homem nenhum consagra outro homem. Quem consagra é o Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, é o Espírito Santo. Tem? Se ele quiser, ele consagra. Se ele não quiser, pode chorar o quanto quiser, que ele não vai consagrar. Aleluia a Deus. Lembra de Davi? Antes dele chegar na casa dele, o que aconteceu? Passou 7 irmãos dele. E o primeiro que encheu os olhos do profeta, quando ele preparou a botija de azeite, pastor Paulinho, que ele já estava pronto para fazer a cerimônia da consagração, o Espírito de Deus bradou e disse: ei, profeta, calma aí. Senhor, tem mais alguma coisa para falar? Tenho. O que você tem para dizer? Tenho para te dizer que você olha por fora, mas eu olho por dentro. O coração dele não é meu. Pode falar bonito, pode cantar bonito, pode orar bonito, pode fazer muita coisa bonita, mas o coração não está na mão de Deus, então Deus não vai consagrar. Glória a Deus. Deus não vai consagrar. E quando eu digo que Deus vai consagrar, Deus vai separar. Aleluia. Separar. Porque a palavra consagração significa dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, o homem estava lá ostentando um poder que não era dele. E ele mudou. Mas ele não percebeu a mudança. E deixa eu te falar o que Deus mandou lhe dizer. Tem gente mudando aqui dentro e não percebe que está mudando. Meu Deus. Tem gente aqui Aleluia. dentro que está decaindo da graça e ainda não percebeu a besteira que está cometendo. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele está lá para sorecando e baixar. Santo Deus. Tem gente que tinha uma rotina de vida, uma característica de vida dedicada a Deus, aonde colocava a planta dos pés, aonde colocava a mão, as coisas aconteciam, e aos poucos isso começou a desaparecer da vida, e o problema não está em Deus. Aleluia! É, Jesus. Aleluia. Repita comigo: Deus Deus não precisa mudar, não precisa mudar, porque Ele é pleno. porque Ele é pleno. Glória a Deus. Aleluia. Deus não precisa. Verdade. As pessoas acham que Deus muda, mas Deus não muda. Deus não muda. Nele não há sombra e nem variação. Verdade. O nosso Deus é exatamente aquilo que foi descrito pelo escritor no capítulo 13 de aos Hebreus, versículo número 8. Ele é o mesmo ontem, hoje. Isso é a imutabilidade do Cristo da igreja. Aleluia. Isso é a imutabilidade do Cristo da igreja. Ele não muda, ele não precisa mudar. Ele é o Verdade. mesmo. Aleluia. Deus. Ele é o mesmo. As pessoas podem subestimá-lo, mas ele continua sendo o mesmo. As pessoas podem exaltá-lo, ele continua sendo o mesmo. As pessoas podem acreditar que ele existe, ele continua sendo o mesmo. As pessoas podem desacreditar da sua existência, ele continua sendo o mesmo. Ele não depende de ninguém
para ser o que Ele é. Esse é Deus. Esse é o Deus da igreja. Mas você e eu precisamos mudar a cada dia. E se passa. Verdade, Jesus. Aleluia. Mas mudamos para melhor ou mudamos para pior? É, Deus. Hã? Para melhor ou para pior? Repita comigo: decisões determinam destinos. Você não disse que você é dono do seu nariz? Então, arque com as consequências do caminho que você está escolhendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você não disse que você não precisa de conselheiro, de conselheira, você não precisa da palavra de Deus, você não precisa de orar, pedir orientação a Deus. Então, arque com as consequências das suas Meu decisões. Deus. Aleluia. Você acha que Deus compactua com o pecado só porque Ele te chamou para exercer uma função de influenciar pessoas? Não, de jeito nenhum. Se você não quer, Deus tira você de onde você está e coloca outro lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus coloca outro. Verdade. Pastor, mas Deus faz isso? Mas Deus não é amor? Deus é tanto amor que Ele vela pelo amor que Ele tem pelo seu próprio nome. Aleluia. Quem já leu o Apocalipse aqui? Levanta a mão. Quem já leu? Pelo menos os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Levanta a mão, bem alto. Diga: eu já li. Eu já li. Então, nos primeiros 2, ou no 2 e no 3, você vê Deus falando com os anjos da igreja. Ele não está falando com qualquer um, não. Ele está falando com um anjo da igreja. E um dia ele disse o seguinte: ó, se você não se arrepender, te prepara, porque eu vou tirar o teu candeeiro do lugar. Você acha que Deus está brincando nessa noite? É, Deus. Aconteceu um rebuliço danado para eu estar aqui nessa noite, não foi assim, pastor? Aleluia, Jesus. É a primeira vez que eu venho pregar aqui nessa igreja. Já participei de vários cultos, já fui muito abençoado aqui. Mas é a primeira vez, e eu não gostaria de pregar o que eu estou pregando. Meu Deus. Mas à medida que eu escutava e que meditava na palavra e que falava com Deus, Deus falava no meu coração. Pergunte para a igreja se ela ainda é a mesma de quando ela foi fundada. Pergunte se a igreja ainda tem o mesmo vigor, tem o mesmo propósito, tem o mesmo sonho, tem o mesmo objetivo. Se todas as pessoas são unânimes quando abrir a igreja lá na casa. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Sansão revela o segredo, cortou o cabelo, e a Bíblia diz que ele foi amarrado por cordas que jamais poderiam segurar ele no poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que a sua amada traiçoeira, porque esse amor, Deus está dizendo, está te traindo e você não está percebendo. O amor ao seu orgulho, ao seu nome, à sua soberba, às coisas que estão à sua volta, que estão te prendendo, te amarrando, que estão te segurando, É, Deus. está tirando de você a graça que Deus colocou. Aleluia, Jesus. E então, quando ele é despertado pela sua amada e diz: vem contra ti os inimigos, então a Bíblia diz que ele acorda, irmão Paulinho, ele acorda com a mesma convicção: eu me levantarei, romperei essas amarras e vou me livrar desses, como fiz das outras vezes. Aleluia, Deus. Surpresa, o Espírito Santo havia saído dele e ele não havia percebido. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aí você me pergunta: por que eu não sinto mais aquela alegria que eu sentia antes? Eu até canto, eu até prego, eu até dirijo culto, eu até participo do
grupo, eu até venho na igreja, até participo da ceia, mas eu não sinto mais aquele negócio gostoso que eu sentia antes. É lógico, porque você não vive mais como vivia antes. Você mudou! É piada, daí é boa, na séria, na graça. Você mudou! Aleluia, Jesus. Aí agora você quer dizer, não, mas é culpa de fulano, de ciclano, de beltrano. A culpa é tua! Aleluia. A culpa é tua! Porque a opinião dos outros, a afronta dos outros, a incompreensão dos outros, as circunstâncias que os outros criam, não podem determinar as decisões da minha vida. São nas minhas reações que eu mostro verdadeiramente quem sou. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que ele foi escravizado, arrancar os seus olhos, rapar a sua cabeça. E ele, com a força que tinha antigamente, falaram, agora ele vai trabalhar para a gente. Amarraram ele na moinha e falaram para ele, agora você vai moer para nós aí. Vai moer. Meus irmãos, aquele que era para ser o libertador agora estava sendo a vergonha do povo hebreu. Aqui não tem não, mas em outros estados deve ter gente que causa vergonha para o nome da igreja. Gente que causa vergonha para o nome do pastor, para o nome do grupo, para o nome da denominação. Aqui não tem não, mas em outros deve ter. E Deus havia lhe levantado para fazer muita diferença boa, que agradava a Deus. E hoje as pessoas, quando falam muitas vezes da igreja relacionada a você, acham que a igreja é igual a você. É, Deus. Mas eu estou pregando para outra igreja, não aqui. Aleluia, Deus. Sansão era para ser um libertador. Sansão era para ser o homem que daria a realização do sonho e da alegria do povo hebreu. Verdade. Pelo contrário, amargurou o coração dos seus pais. Você não sabe quanta amargura você tem trazido aos irmãos, aos pastores, aos líderes dos departamentos. Você não sabe quanta tristeza você tem causado. Meu Deus. Pergunta para quem está ao teu lado, quem é você hoje? Quem é Deus? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Meu tempo está acabando, o tempo continua. Quem é você hoje? Aleluia. Deus. Eu sei que é muito difícil nós mantermos uma ascendência, mas também nós não podemos nos deixar em queda livre. O que aconteceu com Sansão é que ele foi em queda livre. Ele foi em queda livre. Quantas oportunidades ele teve, Aleluia, Deus. mas ele não percebeu que Deus estava sendo longânimo com ele. Aleluia, Deus. Aí Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a pessoa diz, meu Deus, quem precisava estar aqui, não está. Mas igual a determinada irmã lá da igreja de Santo André. Aqui não tem não, mas lá tem. A irmã que precisava de receber uma palavra assim poderosa para ser sacudida por Deus. E aí um dia um evangelista combinou com o resto da igreja e falou, irmão, vocês não vêm, só vai vir eu e o pastor e a esposa do pastor. E essa irmã vai vir para o culto. E aí eles combinaram, e Deus usou o pastor naquela noite poderosamente para falar com a igreja, ou seja, com ela, e falou. Deus usou o pastor para falar. E aí acabou o
cumprimentá-lo. O pastor e a esposa do pastor foi cumprimentá-lo. E cumprimentou a irmã. Oh, irmã, que bênção que você estava no culto hoje. Que maravilha. Viu como Deus falou? Pois é, pastor. Como Deus falou, pastor. Que coisa maravilhosa. Pois é, você entendeu? Deus não fala com quem não vem, irmão. Deus não fala com quem está em casa. Não, Deus está falando é com você que está aqui. Qual é a ferramenta que você está usando hoje para trabalhar no campo da sua vida? É a pá que você joga para trás ou é a enxada que você puxa para adubar a tua terra? Esse momento é um momento para você individualizar o propósito de Deus. Não, isso aqui não é para os outros, isso aqui é para mim. O que me cabe? O que verdadeiramente tem a ver comigo? E como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida? E aí, meus irmãos, sabemos da história de Sansão. A Bíblia diz sim que ele matou mais na sua morte do que em sua vida. E olha que ele matou gente, hein? Com uma queixada de jumento, ele matou 1000. Olha que ele matou gente. Com a pouca força que ele tinha, ele carregou um portão de ferro extremamente pesado de mais de 1 tonelada. Ele arrancou. O camarada era terrível. Mas a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Porque levaram ele no local dos espetáculos e das vergonhas, em que os seus opressores matavam os seus inimigos,
E então ele pediu para alguém que o colocasse perto das colunas centrais do local em que ele estava. E a Bíblia diz então que ele começa a orar a Deus e diz a Deus: Senhor, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade, para que eu possa glorificar o teu nome, para que eu possa fazer a tua vontade. Aleluia. Que o Senhor me dê forças, como o Senhor me muniu de forças em épocas passadas, e que eu possa cumprir com a tua vontade. E a Bíblia diz que o Senhor lhe deu a força que ele tinha, renovou a sua força, e então ele derrubou todo aquele templo com as suas duas mãos, derrubando as colunas centrais, e todos que estavam lá dentro morreram, inclusive ele. Inclusive ele. Não era propósito de Deus que ele desse a sua própria vida, era que através da sua vida Deus libertasse seu povo. Aleluia. Mas nas consequências que ele estava, ele precisou dar a sua vida. Alguém diz: ah, mas ele se suicidou. Suicidou-se não. Entenda a Bíblia, porque Deus jamais compactuaria com suicídio. Suicídio é coisa do diabo. Você que um dia pensou em dar cabo da vida, ou se tem alguém em nosso meio que porventura, pela força das circunstâncias, está pensando em dar cabo da vida, isso é coisa do diabo. Aleluia. Está repreendido todo espírito de morte em nome de Jesus. Este homem entendeu que para voltar a cumprir o propósito de Deus só tinha um meio, porque ele estava cego. Era derrubar as colunas centrais, fosse qual fosse as consequências na sua história. Mas ele morreria como mártir e não como uma vergonha. Aleluia. Então, Deus lhe deu mais uma chance. Aleluia. Você foi um no começo, você mudou no meio, mas o seu fim não precisa acabar assim. Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus tem uma nova chance para você. Nesta nova oportunidade, Ele não quer que você esteja vinculado a qualquer coisa desta vida que lhe prenda, mas que você esteja agarrado com a graça e com a unção e o poder do seu Santo Espírito para viver todo o propósito excelente de Deus. O que ele fez no templo era para ele fazer em vida, sem se vincular a qualquer coisa que lhe embaraçasse. Glória a Deus. Deus está dizendo a você: eu posso restaurar a sua sorte, eu posso restaurar a sua vida, eu posso, porque existem pessoas que ainda estão perguntando: você ainda é o mesmo? Aleluia, Jesus. Santo Deus. Pessoas que precisam de uma intervenção de Deus e falam que você tem autoridade do Deus eterno para poder ajudar pessoas, e ainda então estão perguntando: você ainda é o mesmo? A sua fama é verdadeira? Aquilo que dizem de você condiz com o que você verdadeiramente é? Porque Deus nesta noite está dizendo: eu ainda posso fazer coisas extraordinárias através de você. Glória a Deus. Quem é você? Quem é você? Veja só, a Bíblia nos fala de mais um homem, e eu vou encerrar porque eu não vou conseguir nem entrar no teor da mensagem que eu fiz, chamado Jó. A Bíblia nos diz que Deus testifica dele, diz: este é um homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. Quem foi que falou dele?
Quem foi que falou dele? Deus mente? Sim ou não? Não. Deus não mente. Então eu creio. Se foi Deus quem disse, está falado. Se eu falei, está falido. Mas se Deus falou, está falado. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Amém nada, não. Não posso ficar falando coisa que fica falindo, não. Pelo amor de Deus. Mas significa que eu não tenho autoridade como Deus tem para poder falar e concluir. Não é verdade? Aleluia. Mas Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para quem que Deus falou isso? Para quem? Satanás, irmão, que sabia quem era Deus, desafiou o próprio Deus através do homem. E a Bíblia diz que este homem entra num grande processo. Ele perde tudo que tem e ele rapa a sua cabeça, cinge os lombos com pano de saco, senta-se sobre cinzas e com a sua boca ele louva a Deus. Aleluia. Com a sua boca ele louva a Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Se não bastasse isso, o inimigo vai e toca na sua própria carne, e segundo alguns estudiosos, ele fica com a lepra chamada fogo selvagem, e quem já foi num leprosário, ou viu alguém com lepra, sabe o horror que é, porque eu estive lá em Itu, fazendo um trabalho de evangelização no leprosário, é uma coisa horrível, você vê as pessoas com um pedaço do nariz caindo, orelha, dedos, mãos, pés, pernas, tudo arrebentado, comido pelo mal. E existe um compartimento no leprosário, aonde estão as pessoas em estado terminal, e que você ouve do lado de fora os gemidos, por conta da lepra do fogo selvagem. E segundo alguns historiadores, estudiosos, Jó, ele ficou leproso com a lepra de fogo selvagem, chagas purulentas no seu corpo, da planta do pé ao alto da cabeça. Sua vida virou do avesso. As circunstâncias da sua história lhe descredibilizaram e lhe descredenciaram diante dos homens, diante das pessoas. Mas aquele homem não mudou quem ele era. Glória a Deus. Com isso eu quero dizer a você que as pressões externas não podem mudar quem é você por dentro. As pessoas que são manipuláveis pelo sistema são pessoas que não suportam as pressões externas. Eu não posso e não preciso me corromper para eu poder viver uma vida digna e uma vida sustentada e sustentável. Eu não preciso negociar valores, eu não preciso me tornar um igual, porque assim me tornarei comum, e a igreja não é para ser comum, a igreja não é para ser mais uma religião, a igreja não é para ser mais uma instituição filantrópica, a igreja é para ser o luzeiro de Deus no mundo. Luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Não é luz da luz e nem sal do sal, é luz do mundo e sal Aleluia. da terra. Glória a Deus. Isso significa a igreja precisa ser relevante na irrelevância desse mundo, e ela não pode ser comum. Ela não pode ser comum. Nós temos a parte social da igreja que devemos cumprir, porque isso faz parte do cumprimento do Evangelho integral, mas qualquer outra instituição pode cumprir a parte social, mas fazer o lado espiritual só a igreja pode fazer. Demonstrar o caminho da vida só a igreja pode fazer. Aleluia, Deus. Demonstrar a luz do caminho de volta para Deus só a igreja pode fazer.
Então a igreja não pode sofrer alterações por pressões externas. Aqui nós não sofremos perseguições até o ponto de morrer, mas nós vemos vídeos e mais vídeos sendo divulgados nesses últimos tempos de irmãos de igrejas subterrâneas que estão sendo descobertos e sendo perseguidos até a morte, uns com suas cabeças explodidas de uma só vez, outros sendo queimados vivos, outros sendo cortadas as suas mãos só porque carregavam a Bíblia no braço. Se você sofresse uma pressão externa dessa, você mudaria ou permaneceria o mesmo? Aqui as coisas estão muito fáceis. Mas muita coisa vai acontecer e o cerco vai apertar. Ouça o que eu estou lhe dizendo. E você precisa saber quem é você nessa noite. Você precisa entender quem é você nessa noite. A Bíblia diz que Jó, ele não alterou a sua identidade. Jó permaneceu mesmo. Mas Jó ainda precisava passar por mudança, pastor Paulinho. Porque apesar de ele ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que não se desviava do mal, ele era pecador. Ele era pecador, porque Deus não o isentou de ser um pecador. Deus nunca disse que Jó ele era um homem que não pecava. Não, Deus não disse isso. Em hipótese alguma. A Bíblia então vai nos dizer que depois de um diálogo longo que Deus teve com Jó, a partir do capítulo de número 38, que no capítulo 32, Jó, ele então coloca seu juízo no lugar e disse: agora sei, bem sei, que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora eu sei que o Senhor é muito mais do que os meus ouvidos puderam ouvir, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó saiu da prova melhor do que ele era. Jó passou por uma mudança de crescimento. E você vem me dizer que não dá para viver nessa prova que você está vivendo? Você é um crente frouxo demais. Fala para quem está do outro lado, você é crente frouxo. Para de mimimi. É isso aí, para de mimimi. Ah, mas eu só tenho ovo para comer essa semana. Glória a Deus, porque tem gente que tem 3 dias que não come nada. Nós temos um ato feio de comparar a nossa vida só com quem tem mais. Por que não compara a vida com quem não tem quase nada? Por que não compara a vida com aquelas pessoas que estão sofrendo lá no sertão? Meu Deus, Jesus. Por que não compara a vida com aquelas pessoas que estão nos viadutos, que vez por outra você passa por eles e diz: oh, coitado dele, oh, que dó. E aí você tem que levantar a mão para o céu e dizer: oh, Pai, obrigado porque eu tenho um teto. Verdade, aleluia. Ah, mas não é meu teto. É, mas você está lá porque Deus tem te dado condições. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Aí alguém pode dizer: mas a minha vida, depois que eu vim para o Evangelho, o negócio piorou. A crise se instaurou. A situação apertou. Aí você diz: eu não preciso passar por isso. Lá no mundo eu não passava por isso. Lá no mundo eu não vivia isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser o homem que Deus quer que você seja? Você quer ser a mulher que Deus quer que você seja? Aleluia, Deus. Ele vai te moer inteiro até você aprender a viver dependente dele. E vou te dizer, te prepara, porque a moenda vai trabalhar legal na sua vida.
Meu Deus. Aí você vai para o Salmo 30, verso 5. A ira do Senhor dura um só momento. No seu favor a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que é isso, pastor? Deus, Ele, à medida que encontra resistência em você, Ele vai te quebrando. À medida que você começa a resistir o propósito e o ideal de Deus, Ele vai moendo você. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aí alguém diz, mas o pastor está pregando uma mensagem pessimista. Pô, não. Eu estou pregando para crente que precisa viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo para você o que você verdadeiramente precisa viver na mão de Deus. Jó tinha tudo para jogar na face de Deus a sua indignação. Tinha. E Jó chegou a dizer: para as plantas tem saída, tem esperança, porque até a árvore cortada no seu tronco e as suas raízes queimadas, ao cheiro das águas, ela brotará. Aleluia, A esperança para a árvore cortada. Aí o povo põe nos termos dos congressos, ainda a esperança, o cheiro das águas brotará. Não tem nada a ver com a vida do crente. Não tem nada a ver, nunca leu a Bíblia, nunca parou para pensar no que o texto está dizendo. Nunca parou para pensar no que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo da sua pequenez e da sua insensatez diante da dor que ele está sofrendo. Por quê? Porque logo depois ele diz: mas para o homem, acabou a esperança. Para o homem nascido de mulher, não há mais o que fazer. E aí você vê ele fazendo uma oração e ele diz: quem dera Deus me concedesse o que eu lhe peço. E aí a gente faz um monte de campanha baseada nesse tema, mas a gente não vê o contexto e comete um erro grotesco. Deus, aleluia. E aí a gente vê Jó continuando a dizer: quisera Deus soltasse as suas mãos e esmagasse a minha vida, ainda assim seria melhor. Traduzindo, ninguém é forte demais para um dia não pensar em morrer. Verdade, Deus. Ninguém é forte demais para um dia não pensar em morrer. Verdade. Lembra de Elias? O camarada matou 850 profetas, numa palavra só que deram para ele. Ele foi lá para o deserto e falou: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, só sobrou eu de profeta, agora, Senhor, já era. Acabou. Meu Deus, já passei. Já era. Sabe por quê? Porque ninguém é forte demais que não dependa de Deus. Verdade. Aleluia, Jesus. Não é vergonha sentir fraqueza. Vergonha é você saber que há um Deus que te renova, que te fortalece, que te ajuda, e você não recorre a Ele. Quando você recorre a Ele como alguém que tem direito de reivindicar alguma coisa, quando na verdade você só tem o direito de demonstrar a sua fé e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou representante do Teu nome, e esse povo todo está esperando que o Teu nome ou seja glorificado ou seja envergonhado. Então a minha história não pode ser motivo de zombaria, de escárnio, de vergonha. Então tenha misericórdia, Deus, e dá uma saída. A Bíblia diz em Jó 42 que Jó diz para Deus: Senhor, falei de coisas maravilhosíssimas demais para o meu entendimento. Falei de coisas que eu não entendi. Isso significa que ninguém é bom demais que não possa melhorar. Você é um crente bom. Não se alegre ou não se conforme com isso. Busque melhorar. Aleluia. Busque melhorar. Glória a Deus. Busque melhorar. Porque o que está bom pode ficar melhor. Mas se você não vive algo que está bom,
pode ficar ruim. E o que ficar ruim pode ficar pior. Aleluia, E aí Deus. pode haver consequências irreparáveis. É Deus. Quem é você nessa noite? É Deus. Sansão ou Jó? Jó, ele recebe de Deus o seu respeito, e Deus diz aos seus amigos: vai lá e pede para Jó orar por vocês, vocês são tudo incrédulos, porque vocês falaram de mim o que não era verdadeiro, como Jó falou. É Deus. Deixa eu te explicar mais uma coisa, já estou encerrando, tá? Já tô encerrando. Aleluia, Deus. Não espere que na prova as pessoas entendam o que você está passando. Não espere que as pessoas batam nas suas costas e digam: não, vai ser tudo legal, vai ser. Ela pode até de princípio fazer isso, mas daqui a pouco a prova vai apertando ainda mais. É Deus, aleluia. A situação vai ficando mais intensa. Aí as pessoas começam a não entender mais, Mônio. As pessoas começam a julgar e falar no bolinho: ó, você não tem nada errado, não. Fala aí, mano, você é um varão abençoado. É Deus, Consagrado. Você tinha. Olha, só que era tão próspero. E agora o negócio está tornando do teu lado. Fala, não, só eu, você e Deus aqui, eu oro por você. Já começa a julgar que tem pecado. É Deus. E quando não tem coragem de falar para o amigo, fala para os outros amigos. Você não acha não que é pecado? Aqui não tem não, mas lá para os outros lados deve ter. Tem de grima. Porque vai perdendo crédito pelas circunstâncias. Diga assim comigo: Deus nos humilha pelo seu processo. Mas pelo seu processo, Ele também nos exalta. Aleluia, aleluia. O mesmo processo que humilha é o mesmo processo que vai te exaltar. aleluia, Deus. Deus. Está sentindo humilhação? Se alegra porque Deus está sendo bom com você. Aleluia. Se alegra. Porque se você sabe que você não está fazendo nada de errado, que pelo menos você está se esforçando para fazer o que é certo, justo, reto, temente a Deus, continua. Continua, porque Deus tem um propósito muito excelente. As coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais subiu ao teu coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que amam. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Por isso Paulo disse: tenho por certo, irmãos, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada a nós. Deus tem algo especial para revelar na tua vida. Então aguenta firme, não mude, e se mudar, mude para melhor. Se torne mais íntimo com Deus, viva uma vida mais íntima com Deus, se consagre mais a Deus, se dedique a depender mais de Deus, porque Deus vai honrar o nome dele através da sua história. Deus vai honrar o nome dele através da sua história. Afinal de contas, quem acredita que Deus te escolheu para ser só humilhado? Nenhum de nós. Mas na humilhação Ele mostra a sua grandeza e nos exalta. Por isso que Ele diz: ó, ao soberbo Ele resiste, e além de resistir, Ele abate. Mas ao humilde Ele dá. Você não está sentindo a graça? Aleluia. Se você não está sentindo a graça, olha que posição você está vivendo. Ô crente, lê a Bíblia, entenda a mensagem de Deus. Se você não está sentindo graça, é porque você está vivendo na soberba, é porque você está se exaltando.